Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. E vamos ouvir agora um poema de Victor Hugo. Relaxe seu corpo, deixe a coluna ereta e feche seus olhos. Entregue-se a Deus. Num silêncio. Partida de chegada, Victor Hugo. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul, azul, e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos mais ver, mas ele continua o mesmo e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizendo: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde. Então vamos continuar no poema tão lindo sobre partida e chegada. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além
a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim, no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou o destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Pensamentos do Espírito, de Victor Hugo, do livro A Reencarnação através dos séculos. Clique e acesse o trem da vida. A morte não é nada, Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês. Oração do Espírito Santo. Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o amor para nós. Saudade sim, tristeza não. Só sente saudade quem ama e só deixa saudade quem foi amor. Santo Agostinho. Saudade sim, tristeza não. Acesse também a reflexão de Santo Agostinho. O pensador, Auguste Rodin, o pensador, a mais famosa escultura do artista francês, Auguste Rodin, que nasceu em 1840 e morreu em 1917. O pensador. Reflexões para todos. Toda reflexão do bem inspira uma maior aproximação de Deus. Que sejamos justos, amorosos, reflexivos e nos libertemos a cada instante que passar. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura, todo o bem universal venha para nós e nos auxilie de toda forma, em todo momento, em todo instante.
que sejamos iluminados, que sejamos protegidos. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. E vamos ouvir agora um poema de Victor Hugo. Relaxe seu corpo, deixe a coluna ereta e feche seus olhos. Entregue-se a Deus. Num silêncio. Partida e chegada, Victor Hugo. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul, azul, e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos mais ver, mas ele continua o mesmo e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizendo: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde. Então vamos continuar no poema tão lindo sobre partida e chegada. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós.
continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz: já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Pensamentos do Espírito de Victor Hugo, do livro A Reencarnação através dos séculos. Clique e acesse o trem da vida. A morte não é nada, Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês. Oração do Espírito Santo. Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o amor para nós. Saudade sim, tristeza não. Só sente saudade quem ama e só deixa saudade quem foi amor. Santo Agostinho. Saudade sim, tristeza não. Acesse também a reflexão de Santo Agostinho. O pensador, Auguste Rodin, o pensador, a mais famosa escultura do artista francês, Auguste Rodin, que nasceu em 1840 e morreu em 1917. O pensador. Reflexões para todos. Toda reflexão do bem inspira uma maior aproximação de Deus. Que sejamos justos, amorosos, reflexivos e nos libertemos a cada instante que passar. Que assim seja.
que a luz, a paz, a saúde, a cura, todo o bem universal venha para nós e nos auxilie de toda forma, em todo momento, em todo instante. Que sejamos iluminados, que sejamos protegidos. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. E vamos ouvir agora um poema de Victor Hugo. Relaxe seu corpo, deixe a coluna ereta e feche seus olhos. Entregue-se a Deus. Num silêncio. Partida de chegada, Victor Hugo. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul, azul, e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi.